Bom dia, galera do quinto ano. Que Deus continue abençoando e guardando a todos, né? Amém. Que todos estejam bem também. Pessoal, na última aula nós estávamos falando sobre o protestantismo e sobre a pessoa de Martinho Lutero, que tanto, né, tem a ver com esse movimento, já que foi ele que fez que rompeu aí com os exageros da Igreja Católica da época, né? E que nos remeteu aí também à história antiga da Igreja Católica Romana, que nasceu em Roma, assim como o cristianismo também foi propagado em Roma, iniciou-se em Roma também a propagação, né? No entanto, graças a Deus, né, a Igreja Católica evoluiu ao longo aí dos séculos, dos anos, e hoje a gente já não encontra mais os abusos os quais Martinho Lutero lutou contra, né? Mas aí a gente percebe que do cristianismo nós temos duas vertentes, do protestantismo nós já conversamos a semana passada, e hoje vamos falar aí do catolicismo. Bom, o primeiro tópico que eu marquei aqui para falar com vocês seria sobre o livro sagrado, a Bíblia. A Bíblia não é igual dos protestantes, dos evangélicos. O Novo Testamento permanece igual, não há alteração. No entanto, o Velho Testamento há a inclusão de 7 livros, né? Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico, não é? São esses os livros que tem a mais aí da Igreja Católica. Vimos também, e através das nossas pesquisas, que a igreja, os sacerdotes, né, na pessoa aí dos padres, dos arcebispos, dos bispos e o papa, eles abrem mão aí da vida conjugal e eles se dedicam exclusivamente ao serviço da igreja, né, ao serviço de Deus. E já é diferente isso no protestantismo dos evangélicos, os pastores, os bispos, eles constituem família. Já os padres e todo o clero da Igreja Católica, não, né? Aqueles que se dedicam mesmo ao trabalho, não. Temos as freiras também como esse exemplo. Vimos também, através das nossas pesquisas, que o grande ritual aí que acontece na Igreja Católica é a missa, né? A missa que acontece dentro da igreja, que é o local, o templo sagrado, nós denominamos igreja. E acontece as missas, certo? Isso também vimos aí nas nossas pesquisas. E outra situação também que vimos é que a igreja, ela tem 7 sacramentos, nos quais nós vamos falar agora. Vamos lá. O primeiro dele, dos 7 sacramentos, a gente vai começar com o item iniciação cristã, que são os primeiros 3 sacramentos que se faz aí logo no início da adesão à vida cristã. O primeiro deles é o batismo, ainda bebê. Mas aqui ainda o batismo, ele não tem ainda o significado de remissão dos pecados, tá? E sim, simplesmente um símbolo de iniciação à vida cristã. Depois, a criança passa aí por um processo de escolarização, uma catequese, para participar da primeira comunhão, que seria o corpo e o sangue de Cristo. E depois aí, um pouquinho mais velho, eles vão fazer a crisma. A crisma, sim, é a confirmação do batismo. Eu cresci, agora eu já sei o que eu quero, então eu vou crismar, né? Então, a crisma, sim, é a confirmação do batismo. Aí, esses 3 itens, esses 3 sacramentos, é a iniciação à vida cristã, tá? Depois nós vamos aí para o tópico cura, que tem 2 sacramentos aí. A penitência e a confissão e a unção dos enfermos. No passado, né, a penitência era até mais severa, de autoflagelação, ou seja, a pessoa se bater mesmo, se chicotear por algo que tinha feito errado e tal. Tem aí a confissão, que os católicos têm aí essa prática, né, de se confessar com o padre e ali dizer o que fez de errado e através do padre resolver a absolvição de seus pecados. E tem também a unção dos enfermos.
Não são todas as pessoas que possuem esse dom, mas ao que eu pesquisei, não é? Porque eu também não sou católica. Ao que eu pesquisei, algumas pessoas têm o dom da cura através da reza e da imposição de mãos, e não são todas as pessoas que possuem esse dom, tá? Então, no item cura, nós temos dois aí sacramentos. Lembrando aí também que a penitência tá aí no caso de orar não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Ave Marias, né? Ou rezar, enfim. E tinha no passado o quesito autoflagelação que eu disse a vocês há pouco, né? E aí vamos para o terceiro quadrinho aí, com dois sacramentos, o serviço e o matrimônio. Aliás, desculpa, o serviço, ordem e matrimônio. Ordem seria o quê? Seriam aquelas pessoas que abdicam de suas vidas para servir. Então, seria a pessoa dos padres, das freiras, dos bispos, inclusive a pessoa do papa, tá? Esse também é um sacramento, tá? Quando a pessoa passa e decide isso, ela faz um sacramento, que é algo muito sério na instituição católica, como se fosse uma aliança com Deus, tá? É algo muito respeitado e muito valorizado. E o matrimônio? O matrimônio é o casamento, obviamente, entre o homem e a mulher, e ali no meio desse casamento também tem a pessoa de Deus, ou seja, é um sacramento, é algo sério, né? É algo que deve ser respeitado e é uma aliança entre o homem e a mulher, mas também selando ali com Deus presente, certo? O que eu acho, galera, bem interessante também esse olhar pelo casamento, porque hoje a gente vê uma banalização tão grande quando se fala em casamento. As pessoas hoje trocam de parceiros e parceiras como se fosse roupa, né? Hoje eu vou casar com fulano, amanhã eu fico com ciclano e assim vai indo, né? Isso não é normal, essa fluidez não é normal, tá? É que as pessoas realmente estão banalizando umas às outras e os sentimentos não são mais respeitados e valorizados. Então, é interessante a gente ver essa construção da religião, que a gente percebe que não é a religião que prega algo errado, mas sim o ser humano, como eu disse a vocês, que tem o dom, né, de distorcer, de fazer as coisas erradas, né? Não tem outra tradução. E aí vimos também que a Igreja Católica também crê no único Deus, assim como os protestantes. Também crê na Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Situação também que os protestantes também creem, né? Vimos também que a Igreja Católica também professa fé nos santos, coisa que os protestantes não possuem, né? E aí os santos para o católico, ele tem uma outra conotação, não é uma conotação talvez assim de adoração, mas existe uma conotação especial em relação a esses santos, né? E vimos também que a base filosófica da Igreja Católica está pautada em um dos mandamentos, né, de Deus, que foi por intermédio do profeta Moisés, por Moisés, que diz assim, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E esse é um dos grandes mandamentos aí da filosofia católica. Amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, nesse mandamento nós temos duas coisas para aprender: amar o outro e também nos amar. Eu não posso amar o outro se eu não sei me amar, se eu não me amo. Então é algo muito legal e algo muito reflexivo que a gente precisa prestar atenção. Então, a tia Rosângela agora só está fazendo o fechamento daquilo que nós já pesquisamos na aula passada, que nós já registramos, que nós já lemos, né? Porque sempre antes de eu fazer o fechamento com vocês, de eu falar sobre o assunto, eu sempre peço que vocês pesquisem, para que vocês se interem, né? Para que vocês aprendam, né, a ter autonomia, a construir o conhecimento de vocês também, a ser coparticipante, né? Eu sou coparticipante disso, mas eu gosto mesmo é que vocês façam, né, 50% do caminho e eu só concluo com os outros 50%, né? Para que possamos aí
formar jovens e crianças autônomas capazes aí de aprender e apreender o conteúdo, não é? Pessoal, depois que nós falamos sobre o protestantismo, finalizamos hoje sobre o catolicismo, que creio que eu não deixei nenhuma lacuna, né? Eu falei de tudo, porque sobre o passado da Igreja Católica, desculpa, nós já tratamos, né, em outras aulas, vocês já sabem, até porque na aula passada nós falamos muito sobre o passado dela, e hoje nós estamos reiterando que não é mais assim, graças a Deus, né? Mudou-se muito. Falamos de todos os aspectos dos sacramentos, falamos aí da filosofia, falamos das pessoas que servem a igreja, falamos do livro sagrado, falamos do ritual, que é a missa, falamos de tudo, né? Sendo assim, não tendo mais o que falar sobre, né, o catolicismo, que nós já começamos desde a aula passada, hoje iniciaremos a pesquisa sobre o budismo, ok? Anotem aí o que vamos pesquisar hoje.